Fala pessoal, e aí, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e agora vamos iniciar a nossa segunda aula dessa nova etapa de aulas remotas. Tá? Para o entendimento dessa aula, eu aconselho que todos vocês tenham assistido, assistam, tá? Se não assistiram ainda, aquela primeira aula que eu postei na semana passada, tá? Aquela aula referente à semana 11. Nós estamos na semana 12 e vamos dar continuidade. Tá? Eu estou estreando aqui um novo formato de aula, bem mais prático e assim, acredito que bastante adequado para o nosso período. E vamos seguir em frente. Então aqui, pessoal, o conteúdo que nós vamos estudar é movimento uniforme. Tá? Movimento uniforme. E aqui eu queria que vocês notassem uma coisa, que movimento uniforme sempre vai se referir ao que é uma velocidade constante. Tá? Uma velocidade constante. Imagine, por exemplo, um carro, tá? Um veículo que se move aqui a uma velocidade de 50 km por hora, onde essa velocidade ela não varia, ela permanece constante, isto é, nem aumenta nem diminui. Então, se a velocidade, tá, ela se mantém constante, então nós podemos concluir que isso aqui trata-se de um movimento que possui uma aceleração zero. Tá? Não existe aceleração nesse movimento. O carro ele nem acelera, tá? E nem desacelera. Então aqui, ó, percebam o seguinte: se não há variação na sua velocidade, então o que nós esperamos é que o gráfico da velocidade em função do tempo seja uma reta, tá? Uma reta em cima de um valor constante, neste caso 50 km por hora. Então, para qualquer instante de tempo, supondo aqui ó, um tempo t1, a velocidade vai ser 50. Um tempo t2, a velocidade aqui ó, vai ser também 50. Um tempo t3, a velocidade também será 50. Tá? Pronto. Já o gráfico da posição em função do tempo, tá? Posição ou espaço, tá bom? Será uma reta, tá? Uma reta que possui uma certa inclinação, onde essa inclinação aqui ela é constante, tá? Ela é constante. Esse ponto aqui é justamente a posição inicial, tá? A posição inicial do móvel, tá? De maneira que essa posição ela varia com o passar do tempo. Neste caso aqui, nós percebemos que essa posição ela vai aumentando, tá? Ela vai aumentando e esta inclinação, tá certo, do gráfico permanece constante, tá? Então esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo, tá? Se você não está lembrado o que é posição, isso aqui foi explicado na posição, espaço, variação de espaço. Tudo isso aqui foi explicado na aula passada, tá bom? E, assim, um exemplo bem clássico, poderíamos dizer, de um movimento uniforme é, por exemplo, o movimento de translação da Terra aqui, ó, em torno do Sol, né? O movimento de translação da Terra em torno do Sol. Bem, nós sabemos que a Terra ela demora 365 dias, tá? E 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, todos os anos, a Terra ela percorre a mesma distância em um mesmo intervalo de tempo, tá? O que faz com que a sua velocidade seja constante e aproximadamente igual a 30 km por segundo, tá? 30 km por segundo. Então, nós podemos muito bem concluir que o movimento de translação da Terra em torno do Sol é um movimento aproximadamente uniforme, pois sua velocidade é aproximadamente constante, igual a 30 metros por segundo, né? Então, neste caso, seria um movimento circular uniforme, né? Porque a Terra ela translata em uma trajetória circular em torno do Sol, tá? E lembrando sempre que uniforme se refere, neste caso aqui, à velocidade constante. Pois bem, nesse conteúdo, tá, de movimento uniforme, tá,
Tá? É um conteúdo que, assim, ele não é complicado, tá? De maneira alguma, mas que ele é um conteúdo que é muito fácil de nós assimilarmos em problemas, tá bom? Em problemas. Por isso que isso foi apenas uma rápida explicação e eu já vou propor alguns problemas aqui que servirão, tá? Certamente para a gente compreender mais a fundo o nosso conteúdo. Pronto. Então aqui, ó, vamos discutir aqui, ó, um problema simples, tá? Problema muito simples, tá? Alguns problemas simples. Então, ó, vamos começar por esse problema aqui P1, tá bom? P1. Então acompanhe aí comigo. Um avião Boeing que se desloca com velocidade constante, tá? Velocidade constante, então isso aqui já trata-se de um movimento uniforme. Leva 3 horas para se deslocar de São Paulo a Fortaleza. Estimando-se a distância entre essas cidades em 3.240 km, determine a velocidade com que se desloca o avião. Então, bem, o que o problema quer saber é qual é a velocidade desse avião, né? Qual é a velocidade do avião. Então, aqui perceba uma coisa. Tá? Perceba uma coisa. Então, aqui é o problema P1. Tá? P1. Então, nós sabemos que o avião, ele percorre, tá? A variação de espaço no qual o avião percorre é 3.240 quilômetros, tá? Quilômetros, que é a distância justamente de São Paulo e Fortaleza, tá? Aqui eu vou colocar Ceará, Fortaleza, Ceará. Então, essa distância aqui, ó, é justamente esses 3.240 quilômetros. O intervalo de tempo que esse avião gasta, tá, para sair de São Paulo e chegar em Fortaleza são 3 horas. Então, o que o problema quer saber é simplesmente a velocidade. Então, como essa velocidade é constante, então velocidade vai ser variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, a variação de espaço é simplesmente 3.240 dividido pelo intervalo de tempo, que neste caso aqui são 3 horas. Então, 3.240 dividido para 3, isso aqui dá igual a 1.080 km por hora, tá bom? Então, isso aqui é justamente o que? A velocidade com que o avião sai de São Paulo, tá? Com destino a Fortaleza, no Ceará. Tudo bem? Pronto, um problema simples que pede somente a velocidade. Vamos analisar aqui outro problema. Então, aqui, o problema P2 diz assim, né? Uma ambulância recebe um chamado a 16 km do hospital. Se a ambulância em trânsito livre desenvolve uma velocidade constante de 80 km por hora, né? Em quantos minutos chegará ao hospital? Então, vamos lá, né? Então, isso aqui trata-se do problema P2, tá? P2. Problema P2. Então, observe uma coisa, né? Supondo aqui que você tenha uma ambulância, né? Você tem aqui uma ambulância e que essa ambulância aqui, ela vai receber um certo chamado, tá? Um certo chamado que está a uma distância de 16 quilômetros. 16 quilômetros, pronto. A ambulância, ela se move aqui, o problema diz, tá? Que ela se move em trânsito livre a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros por hora. A pergunta é, qual vai ser o tempo, tá? Qual vai ser o tempo em que essa ambulância demorará, tá? Para chegar até o local do acidente. Tá? Imagine que isso aqui seja o local do chamado. Tá? O local do chamado. Perfeito. Pronto. Então, atentem para cá. Nós sabemos, tá? Nós sabemos, até da última questão, tá? Aqui, ó. Velocidade é o quê? Variação de espaço dividido pelo intervalo de tempo. Então, velocidade é ΔS dividido por ΔT. Acontece que nós queremos saber, tá? Nós queremos saber
quanto vale ΔT para este caso aqui, né? Quanto vale ΔT para este caso, e lembrando que ele quer saber o tempo em minutos, tá? Quer saber o tempo em minutos. Então, eu vou simplesmente, ó, trocar, tá, o ΔT pelo V. Por quê? Porque eu quero ΔT. Então, isso aqui vai ficar, ó, ΔT vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade. Então, isso aqui vai ser igual a 16, né? Dividido por 80. Pronto. Bem, eu posso simplificar isso aqui, tá certo? Eu posso dividir por 16 em cima e embaixo, tá? Posso, digamos que dividir aqui, ó, por 16 em cima e dividir aqui, ó, por 16 embaixo, tá? Isso aqui, ó, vai me dar o seguinte: 16 dividido para 16 dá 1, tá? Isso aqui é 80 dividido para 16 dá 5. Então, isso aqui é 1/5 de horas. 1/5 de horas. Tá? Então, essa ambulância ela demora 1/5 de horas para sair do hospital e chegar até o local do chamado. Acontece que ele quer saber, tá? Ele quer saber esse tempo em minutos. E aqui nós encontramos em horas, tá? Nós encontramos em horas. Por quê? Porque a distância está em quilômetros e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, obviamente, o tempo nós vamos encontrar em horas. Para saber quantos minutos correspondem a 1/5 de horas, é só você lembrar o seguinte, ó. 1 hora não é igual a 60 minutos? É igual a 60 minutos. Então, ó, 1/5 de hora é 1 hora dividido por 5. Só que 1 hora é 60 minutos. Então, 1/5 de horas é 60 minutos dividido por 5, que isso aqui vai dar igual a 12 minutos. Então, essa ambulância ela vai demorar aí um tempo de 12 minutos para chegar até o local do chamado, até o local do acidente. Pois bem, pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Então, vamos partir aqui para a questão 3, tá? Questão 3, que diz o seguinte, tá? P3, vamos lá. Um ônibus foi roubado às 7 da manhã. Pelo radar, sua velocidade de fuga foi estimada em 120 km por hora. Até o meio-dia, que distância o ônibus deve ter percorrido? Então, vamos lá, né? A velocidade foi estimada em 120. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, P3, tá? P3, nós vimos aqui, ó, que o ônibus ele foi roubado às 7 da manhã, tá? E nós queremos saber qual foi a distância que ele percorreu até o meio-dia, né? Até o meio-dia. Então, aqui, o intervalo de tempo vai ser simplesmente essa diferença, né? Ó, o ΔT é 12 horas menos 7 horas, que isso aqui vai dar igual a 5 horas, né? 5 horas. E qual é a velocidade estimada pelo radar? 120 km por hora. 120 km por hora. Então, aqui, ó, nós sabemos o quê? Nós sabemos que a velocidade é ΔS dividido por ΔT. Acontece que nós queremos saber o ΔS, porque o ΔS é a distância percorrida pelo ônibus aqui, ó, nessas 5 horas, né? Então, eu simplesmente passo esse ΔT para cá multiplicando, de maneira que vai ficar ΔS igual a V vezes ΔT. ΔS vai ser igual a velocidade, nós já sabemos aqui, ó, que é 120, tá? Vezes o tempo. O tempo, 5 horas. 120 vezes 5. Isso aqui dá igual a 600 quilômetros, tá? Então, isso aí é a distância, tá? A distância percorrida por este veículo, por este ônibus que foi roubado às 7 da manhã, tá? Então, essa é a distância percorrida até meio-dia. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui. Bem, eu acredito que por hoje é só, tá? Eu vou, como a gente tá aquecendo ainda, né, nesses estudos remotos, então eu acredito que por hoje é só, tá? Eu vou encerrar esse vídeo, em seguida eu vou publicar uma atividade lá no SIGEDUC, tudo bem? Então vocês entram lá no SIGEDUC e vocês irão responder essa atividade com base, tá?
com base nesses conteúdos que vocês acabaram de assistir nesta aula. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.